Então, prontinho, galera. Boa tarde, eu espero que esteja todo mundo bem. Hoje a gente vai estar encerrando, né, a nossa programação da Quinta Semana Nacional do Arquivo, e essa mesa final ela tem a temática de fazer desconectar-se no mundo dos arquivos, tratamento, pesquisa e divulgação. Para isso, a gente pensou nessa dinâmica de um bate-papo pelo Meet e trouxemos 4 pessoas muito especiais que inspiraram muitas pessoas que já passaram pelo nosso arquivo da Câmara de Mariana, e eu acho que vai inspirar muitas outras pessoas, e eu espero que essa conversa seja mais um momento assim. Então, a gente tem a Renata Diório, que ela é ex-aluna da UFOP, a Lourdes Gomes, o Lucas Samuel Quadros, e aí vocês podem dar um tchauzinho aí, só para a galera identificar. E que é ex-aluno da UFOP, né? O Arthur Ramos Carneiro, que é o consulente do arquivo. Então, como eu sei que tem gente aqui de vários cantinhos, inclusive comenta aqui pra gente na sessão, só pra gente saber mesmo. Eu vi que já tem gente de Pernambuco, né? Então, o nosso arquivo, ele é o arquivo histórico da Casa de Mariana. Ele é localizado no ICHS, que é o Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Ouro Preto, e ele guarda diversos documentos sobre a Câmara Municipal desde 1711, mas ainda não se chamava Mariana. É o ano da fundação da Vila do Ribeirão do Carmo, que só em 1745 se chama Mariana. O tema da Quinta Semana Nacional de Arquivo é empoderamento, que é um eixo muito interessante para a gente pensar tanto na visão governamental, quanto no acesso dos arquivos, quanto na elaboração, no acesso à comunidade. Então, sim, é realmente um eixo muito amplo e que foi tudo que a gente está tentando explorar durante essa semana. E a dinâmica do nosso encontro hoje vai ser um pouco diferente, porque a gente trouxe essas pessoas para contarem um pouco da sua experiência e que também gostariam de ouvir todo mundo no final, que quiser comentar, fazer alguma pergunta. Então, não vou apresentar todo mundo, vou deixar para que essas pessoas falem um pouquinho de si, para vocês também irem conhecendo e pegando certo apreço, assim, né? Então, essas primeiras 4 falas vão guiar um pouco da nossa conversa, e depois todo mundo pode se sentir à vontade para abrir o microfone, mandar no chat, e por aí vai. E do final assim, do encontro, mais ou menos na metade, eu mando a lista de presença, para que todo mundo receba o certificado depois, que é importante, né? Então, eu vou convidar a Renata Diório para começar, e aí ela se apresenta e fala um pouquinho. E depois vem a Lourdes. Tá joia, gente. Bom, em primeiro lugar, né, agradecer, vocês estão me ouvindo direitinho, novamente? Agradecer realmente, né, assim, com muito carinho mesmo, muita gratidão por esse convite, né. Quem me conhece sabe o quanto que o arquivo, né, os arquivos, documentos, o quanto isso é caro para mim, né, o quanto isso é importante na minha vida e fez parte da minha trajetória acadêmica e principalmente assim desde as primeiras semanas que eu pisei no ICHS, né, como estudante de história, né. Então agradecer muito toda a equipe, né, que esse ano está organizando essa Semana Nacional de Arquivos, né, pelo Arquivo da Câmara. A Anne, né, faz um tempão que a gente não se fala, muito obrigada pelo convite, toda a equipe. Agradecer também o Tiago, né, que... É Tiago, gente? Vitor, desculpa, Vitor. Tiago é outra coisa, é do trabalho. Que também, né, fez a intermediação e foi me passando todas as informações. E dizer o quanto que eu fico feliz, né, por esse evento ainda acontecer, né. Eu tive a oportunidade de organizar com a Anne 2018, né, salvo engano, e foi uma experiência fantástica, né, que nós tivemos, foi um trabalho muito bacana, né. Então eu fico muito feliz realmente, né, que esse trabalho ainda esteja acontecendo. 2019, Anne, desculpa. E realmente parabéns, gente, parabéns mesmo pela iniciativa, né, por todo o esforço de vocês. Bom, como eu já comecei a falar, pensar, na verdade, né, pensar a questão do título aí, fazeres conectados no mundo dos arquivos, não tem como, né, eu não falar da minha experiência, né, como eu falei, que desde as primeiras semanas, como aluna, estudante no ICHS, eu pisei no arquivo, me encantei, me apaixonei, né, então não tem como eu escapar disso, né.
Então, eu quero, a minha fala não vai ser breve, mas vai ser, vamos ver, né? Mas eu acho que eu vou pautar mesmo nessa minha experiência, né, nessa minha trajetória acadêmica e na trajetória que eu estou vivenciando agora, nessa minha experiência atual. Né, eu entrei no ICHS, eu sou aluna de 1998-2, né, já entrega um pouquinho. Aí, entrei até depois de uma greve muito grande, então a gente teve o semestre atrasado. Logo nas primeiras semanas, o professor José Guilherme Ribeiro levou a gente no arquivo da Câmara, que ficava ali ao lado da capela, né? Aquela sala pequena que hoje é o setor da informática, da manutenção, se eu não me engano, da informática. E eu me apaixonei, né? Claro, nunca imaginei, assim, eu confesso para vocês, eu falo isso, toda vez eu falo, né? Eu não sabia direito o que era um arquivo, eu não conhecia um arquivo, e eu sou marianense, eu nasci aqui, né? Cresci nessa cidade, estudei, né, até a minha graduação aqui, eu não sabia o que era um arquivo, né, mas eu realmente me encantei, né, e na semana seguinte, esse mesmo professor convidou algumas pessoas para fazerem um trabalho voluntário no arquivo, é claro que eu me ofereci, né, me encantei pela paleografia, né, no início era aquela derrota, mas a gente sabe que, né, com o passar dos dias da semana, a gente vai aprendendo e é cada vez mais empolgante, né, eu acho que só quem realmente trabalha com paleografia e que gosta para entender o prazer que é de conseguir ler, né, de fazer uma leitura, que às vezes você tem dias ali que não consegue, um dia consegue fazer a leitura, e é uma das coisas mais legais, né, que tem desse processo de pesquisa, além de descobrir realmente, né, aquelas informações que a gente precisa para qualquer tipo de trabalho, seja de terceiros ou nosso próprio trabalho, principalmente, né, gente. Então, assim, comecei como estagiária do arquivo, né, passei 3 anos durante toda a minha graduação como estagiária do arquivo, que naquele período o arquivo não era nem metade do que vocês têm hoje, né? Que é toda aquela estrutura bacana que tem. A gente sabe que sempre pode melhorar, mas para mim já foi uma vitória muito grande, né? A estrutura que é o arquivo da Câmara hoje, dentro do ICHS, né? Sobre a guarda do ICHS. Então, minha felicidade foi muito grande quando eu voltei, eu comecei a fazer minha pós-graduação, e voltei para pesquisar e encontrei uma estrutura completamente diferente, encontrei computadores, né, coisa que a gente não tinha antes, e ficava até inviável de fazer qualquer instrumento de pesquisa, né, mas, enfim, hoje realmente é muito bacana a estrutura que tem, e principalmente ver os trabalhos que são desenvolvidos por vocês, né. Assim como eu comecei como estagiária, eu valorizo demais isso, né? No meu caso foi remunerado, o ideal que seria remunerado para todo mundo, né? Mas é um trabalho realmente muito interessante que dá essa possibilidade de renovação, né? De sempre novas carinhas ali, sempre novas ideias, né? E contribui muito realmente para a nossa trajetória acadêmica, né? Então, fiz esse trabalho como voluntária, semanas depois a estagiária estava indo embora para São Paulo, tinha se formado, e eu entrei para minha felicidade, fiquei 3 anos. Já depois de algum tempo, acho que já no meu segundo ano, o diretor do arquivo era o responsável, né, era o professor José Guilherme Ribeiro, que ficou quase todo o período que eu trabalhei lá. Criamos um projeto que também me dá o maior orgulho, né, de ter iniciado esse projeto, que na época chamava Conhecendo o Arquivo, e eu participei por 2 anos, né, seguidos, e eu tive experiências muito bacanas, né, algumas frustrantes, mas em sua maioria foram muito bacanas mesmo, né, que era de levar os alunos da rede pública da cidade, né, aquelas escolas que aceitavam o convite para conhecer o arquivo. E depois também eu fiquei muito feliz e sou muito feliz em saber que esse projeto, né, continua até hoje. É claro que tudo teve que ser, né, parado por conta da pandemia, mas são iniciativas assim
que só tendem a trazer coisas positivas, né, gente? Tanto para quem participa, né, como estagiário, quem realmente faz parte da equipe, mas também para quem está recebendo, né, essa informação. E, na verdade, isso tudo surgiu por causa da minha própria indignação de ser marianense, né, de ter começado um curso de História sem conhecer um arquivo histórico, né? Então, a gente criou muito em função disso e muito bacana que deu certo e teve vários desdobramentos e o trabalho de vocês hoje é um espetáculo, né? A cada dia, né, vocês inventam uma coisa nova, mas em 2019 deu para ter uma mostra muito importante, né, que foi desenvolvido na semana lá, e que foi muito bacana, né? A gente chamava as pessoas que passavam na rua. Então, assim, isso eu acho que são trabalhos que engrandecem muito a gente, né? E que eu valorizo a cada dia, principalmente agora, né? Que eu estou trabalhando, né, numa escola pública. Mas, enfim, depois disso, né, depois desse projeto maravilhoso, eu também continuei fazendo muitas pesquisas para terceiros, né, até iniciar meu mestrado, meu pós-doutorado também, aliás, meu doutorado, e já fiz também, né, o pós-doutorado. Então, assim, eu tenho uma vida, né, dentro de arquivos aí, pesquisando, e também tive a oportunidade de fazer, né, projetos que foram muito legais e que realmente marcaram muito a minha trajetória. Então, desde agora entrando, né, no meu trabalho, que é o que eu tenho feito atualmente, eu sou diretora de 2 escolas da rede pública, da rede municipal de Mariana, e 2 escolas de distrito, né, de área rural. Então, acho que eu não poderia deixar de colocar aqui também a minha experiência, né, ligada à questão de pesquisa, a questão de projetos, inclusive o que envolve, né, a questão de arquivos também, e a experiência com os arquivos da escola, né, gente, das escolas, que é uma situação que sempre é preocupante. Eu acho que isso, Luísa, o nome do projeto foi A Casa é Sua, da nossa primeira experiência, né, com a Semana Nacional de Arquivos, e foi muito bacana. A gente precisa até resgatar. Outro dia eu me lembrei da música, do vídeo, Anne, e eu perdi isso. Eu queria muito poder resgatar esse videozinho aí, né, que foi feito pelo Vitor, do Museu da Música, e que foi fantástico. No outro dia, por acaso, eu escutei a música, eu falei, nossa, cadê esse vídeo? Tem que pedir o pessoal. Mas, enfim, voltando aqui à minha experiência, né, desde setembro de 2019, que eu estou atuando nessas escolas, comecei a falar aqui antes para o pessoal, né, que eu estou trabalhando nessas escolas, e comecei a colocar algumas situações, né, da nossa realidade agora. O trabalho em escola é um trabalho muito dinâmico, né, é um trabalho que, assim, você, principalmente nesse período remoto, você não tem hora, né, é dia e noite com o celular na mão, é o dia e noite com demandas, é dia e noite trabalhando. Mas, por outro lado, é um trabalho fantástico, eu estou muito feliz com essa experiência, né, eu estou afastada da vida acadêmica, isso é uma coisa triste, até por isso eu sou muito grata por estar aqui hoje, que sempre que eu sou convidada para alguma coisa, seja banca ou alguma fala, eu fico super feliz que eu tenho essa possibilidade, né, de poder discutir alguma coisa, de poder, enfim, estar nesse ambiente novamente, que eu também gosto muito, né. Mas essa experiência vem me trazendo outras possibilidades, né, eu estou aprendendo, de fato, né, a trabalhar, é um trabalho completamente diferente. E eu falo, gente, que além de tudo que é um trabalho administrativo, né, eu tenho também um trabalho pedagógico, mas o meu trabalho, ele é administrativo, e eu falo que eu cuido de quase 150 famílias, porque, na verdade, eu encaro o trabalho dessa forma, né? Pelo quem me conhece, sabe como que eu sou, como que eu lido, né, nas relações.
já pode imaginar que não teria forma de trabalhar, né? Não conseguiria trabalhar de outro jeito, e realmente é assim que eu encaro meu trabalho. E eu sou muito feliz porque também o retorno ele é muito rápido, né? Mesmo com todos os problemas que a gente tem na rede pública, né? Eu acompanho de perto, assim, né, muito de perto as ações de Mariana. Eu fico muito feliz com a educação de Mariana, né? Com a situação que a gente tem nas escolas e com todos os esforços, né? Que a gente vê que são feitos. A gente sabe que, né? Pode se melhorar sempre, mas pelo menos do que chega até a gente trabalha muito, né, para tentar ter bons resultados, né, em relação aos alunos, em relação aos professores, mas a gente sabe que esses 2 últimos anos têm sido, né, anos muito difíceis para todo mundo. A gente estava comentando isso aqui, né, de muita falta mesmo, né, de as pessoas perdendo mesmo a empolgação, né, como foi falado pela Carla, o que é muito natural, porque é um distanciamento. A gente sabe que escola é presença, escola é barulho, né? Escola é dinâmico, né? Então, continua dinâmico para mim, que cuido da administração, né? Mas para quem está em casa, tem que trabalhar com essa distância, é realmente uma situação que fica, né? As pessoas ficam muito desmotivadas. Mas, enfim, é uma experiência muito importante, né, que eu estou vivenciando nesse momento, e que o que eu posso falar para vocês, assim, é que está sendo muito difícil lidar com essa fase, né, porque, pelo menos da realidade das minhas escolas, né, que são escolas de área rural, a gente tem grande parte dessas pessoas, desses alunos, que não tem computador em casa, por exemplo, né? Então, como eu estava falando aqui antes para o pessoal, a gente tem mães, tem famílias que têm um celular. Os filhos não têm celular, é a mãe que tem celular. Então, a gente tem que disponibilizar tudo que é possível para esses alunos. Né? No início eu tinha uma resistência muito grande, porque a gente sabe da realidade, sabe que as pessoas não têm acesso. Eu não queria fazer nada pela internet de forma alguma. Eu falei, não, a gente vai excluir. Né? Só que as coisas foram tomando uma proporção que hoje já não dá para pensar mais assim. Hoje a gente tem que pensar aquilo que é possível, a gente vai fazer para atingir a quem conseguir, né? A quem puder ter acesso. Então, realmente, com o passar dos meses, eu fui convencida, hoje eu defendo isso também, e é o que a gente disponibiliza, né? Mas eu falo para vocês que, por exemplo, citando aqui uma realidade, né, das minhas escolas, de 36 alunos que eu tenho do 2º ao 5º ano, que foi uma pesquisa recente que eu fiz, para o tempo integral, eu tenho 28 alunos que usam o celular dos pais. E o restante de 8 alunos não tem acesso à internet. Né? Então, é uma dificuldade muito grande. É uma dificuldade... E eu estou querendo falar isso por quê? Porque... deixa eu terminar aqui, depois eu pego o gancho da outra coisa que eu quero dizer. A escola de Campinas, por exemplo, que hoje eu estou com 13 alunos, é uma escola pequenininha, eu tenho uma aluna que não tem acesso à internet. Os outros ainda têm também pelo celular dos pais, né? E eu tô querendo chegar nesse ponto exatamente por uma questão que eu acho que é importantíssima e que cabe aqui no que a gente está falando, cabe, né, no tema que é dessa conversa, desse bate-papo, que é esse acesso à informação, né? Nós temos essa realidade que é difícil, que é dura, né, de você ter numa escola que a maior parte dos alunos não tem nenhum computador em casa, que tem acesso pelo celular dos pais, né? Mas, por outro lado, a gente está vivenciando uma experiência que está fazendo com que as pessoas cada vez mais alcancem, né, esse acesso, né, às redes sociais, a ter internet, inclusive dessas áreas rurais, que é onde eu atuo, né, as pessoas estão fazendo isso para poder, cada vez mais, né, os filhos possam ter esse contato mais direto com a escola, né? Então,
Eu estou falando isso porque, por outro lado, a gente tem uma possibilidade que é de ampliação, né? Por exemplo, a atuação de vocês, de quem está na direção de um arquivo, né? De quem tá trabalhando como estagiário, né? Quem está atuando de alguma forma, né? Nessas instituições para poder disponibilizar essas informações, né? Porque eu, como moradora de Mariana, né, como estudante de história, eu passei por isso. Né? Eu não conhecia. Então, hoje a gente tem essa possibilidade de ampliação e que, além dos alunos, também pode atingir os pais. Né? O que eu acho que é muito importante, a gente tem feito sábados letivos, né? E que quem participa junto com os alunos são os pais. Então, uma possibilidade de alcance também que se amplia, né? Não vai alcançar 100%, jamais, mas aqueles que a gente consegue alcançar, eu acho que é uma experiência muito importante, né? Então, eu venho aqui também trazer para vocês essa possibilidade, né? Que eu já vinha conversando com o Vitor, já venho conversando com a Anne, com uma equipe que a gente se reuniu, acho que foi, não sei se foi, acho que foi ano passado, né? E é uma possibilidade que, inclusive, eu deixo aberto para vocês, eu faço esse convite, né? As minhas escolas, eu já pedi para o Vitor, eu quero muito que vocês participem de um sábado letivo com a gente, né? E deixo essa possibilidade ainda ampliada para a gente poder pensar de ampliar isso para toda a rede, né? Quem sabe a gente não pode ter um sábado letivo em que todas as escolas da rede municipal de Mariana participem, né? Eu gostaria muito que, na minha escola, eu gostaria muito de poder fazer, e se a gente puder ampliar isso para toda a rede municipal, eu acho que seria melhor ainda, né? Enfim, isso é o que eu tenho a dizer a respeito dessa experiência, né? E colocar essa possibilidade, e falar um pouquinho também da realidade dos arquivos, né? Que eu acho que é importante citar isso também a partir, né, da minha experiência nas escolas. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande com os documentos, né? Mas essa não é uma realidade, né? É uma realidade mais recente. Né? Eu, por exemplo, a gente tem uma demanda muito grande de pedidos de documento na escola, né? E é difícil, às vezes é difícil localizar os documentos, até porque a gente não tem nenhuma informação, os arquivos, atualmente eles são organizados, né, a critério dos funcionários mesmo, quando se tem, né, algum critério de organização, né, nessas instituições. Grande parte do acervo também, agora que está voltando para as escolas, que antes ficava no prédio da secretaria, né, aqui em Mariana. Então, hoje a gente realmente tem toda uma preocupação com isso, mas acontece muito também de ter documento perdido, né? A gente sabe que todos os documentos das escolas que foram atingidas, né, pela barragem, tudo foi perdido, né? Então, tem aí né, a secretaria tem um problema muito grande, né, para poder ter acesso às informações e poder passar qualquer tipo de documentação, né, atualmente, mas existe também documentos que foram perdidos porque simplesmente as pessoas não se preocupavam em guardar e, às vezes, jogavam mesmo, né, descartavam documentos que hoje fazem muita falta. Então, assim, é uma coisa até para quem, né, vai começar a atuar nas escolas, que tenha sempre essa preocupação, né, de guardar os contra-cheques, de assinar os livros de ponto, né, que são feitos, porque a gente vê que não existia muito essa preocupação anteriormente, né, com a situação dos arquivos das escolas, e hoje realmente a gente tem um maior cuidado, mas eu tive um caso, por exemplo, de uma professora que passou pela escola de um dos distritos que eu trabalho, e eu tinha a assinatura dela no livro apenas no segundo semestre, ela trabalhou o ano inteiro. Então, ela teve que entrar, né, no setor jurídico com um pedido para poder autorizar, né, uma declaração que comprovasse, né, a atuação dela no ano inteiro. Então, isso se deu a partir de uma declaração de uma colega de trabalho, né, que atestou que ela realmente trabalhou o ano inteiro. Né? Então, assim,
É uma preocupação que a gente tem hoje, né, nas escolas, realmente hoje estamos muito atentos a isso, mas a gente ainda passa por situações, né, por causa de quem passou anteriormente não tinha essa preocupação, né. Bom, então a minha fala é muito simples, né, mas é sempre nesse sentido mesmo de contribuir, e o que eu falei a respeito da minha trajetória acadêmica, eu acredito que muitos já tenham escutado, e o que eu tinha de novidade para trazer aqui para vocês hoje é a respeito, né, das escolas, da minha experiência nas escolas, que tem sido, assim, muito, muito importante, né, na minha vida profissional, uma experiência realmente muito importante, né, que a gente tem essa ligação direta com as famílias, e eu queria realmente pedir para vocês, a Anne já colocou ali para a gente conversar sobre isso, vou ficar muito feliz se a gente realmente puder fazer, né, esse trabalho com vocês na minha escola, e mais ainda se for uma coisa na rede, né, que a gente tem essa possibilidade, tem uma empresa que está prestando essa consultoria para a gente, e pode fazer num formato maior pelo YouTube, né, que aí poderia atingir toda a rede municipal. Então é isso, gente. Agradecer mais uma vez, né, a todos vocês e a presença de todo mundo que está aqui participando também. Muito obrigada, Renata. Eu acho que a sua fala eles contribui muito para o nosso interesse, né? Também de pensar no arquivo adiante, pensar nessa trajetória. Como o arquivo ele é vivo, ele é movido pela nossa subjetividade, né? Eu entrei no arquivo já nessa iniciativa que você começou, né, do arquivo aberto, desse acesso, e também por essa demanda das minhas próprias necessidades de entender e de ver como que o arquivo é amplo, ele não está só dentro das instituições de poder, ele está presente em cada registro, em cada campo, ele faz parte da nossa vida cotidiana. E a sua fala, ela me inspira muito, e a gente precisa desse tipo de pessoas que inspiram, então eu vou chamar mais uma pessoa que eu acho que ela inspira, ela acolhe, pelo menos pelos relatos que eu recolhi dela, que é a Lourdes, para fazer a fala dela, que pelo que eu vi, todo mundo fala super bem, e essas pessoas também trazem, ela é funcionária do arquivo, eu vou deixar ela se apresentar melhor. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu estou até emocionada aqui, gente. Muito obrigado por me convidar para participar. Pois então, eu sou a Lourdes, sou funcionária da Câmara, né? Sou contratada da Câmara, mas eu fui para o arquivo desde 2015 que eu estou lá. Quando eu fui para lá, tipo assim, eu fui contratada para trabalhar na Câmara, e a menina que trabalhava no arquivo na época, ela deu um problema nas vistas, ela teve que fazer uma cirurgia. E devido ao ambiente do arquivo, né, que ela fazia higienização, aí tinha contato com os documentos e tal, ela não pôde ficar lá. Aí me ofereceram para mim ir para lá e tal. Inicialmente eu fiquei meio assim, gente, o que é um arquivo? Eu nunca tinha pisado no arquivo, não tinha noção de que era um arquivo, ainda mais um arquivo histórico. E aí, beleza, eu falei, não, vamos sim, eu quero conhecer, quero ver como que funciona, se eu não adaptar, se eu não gostar, eu volto e tal. E aí, eu entrei em 2015, o arquivo era no prédio antigo ainda, hoje onde que é o laboratório de informática, e a coordenadora da época era a Cláudia Chaves. E aí ela me acolheu muito bem no arquivo. Tinha outra funcionária da Câmara, que é a Célia, que era mais velha, que já estava lá já há um tempo, me ensinou como que funcionava o arquivo. E no início, e eu conheci os estagiários na época, a Carol, a Daiane, o Júlio, e eles todos me ajudaram muito me mostrando como que funcionava, os documentos, o que tinha. Mas, inicialmente, eu não mexia com a documentação. Eu só atendia os consulentes e fazia higienização dos documentos. A parte da organização era feita só pelos estagiários e os bolsistas. E aí, no final de 2015, né, o prédio estava, a sala do arquivo estava toda trincada, as paredes trincadas, e aquele risco, e a Cláudia com medo do arquivo cair na nossa cabeça.
E aí ela batalhou para o espaço onde que hoje é o arquivo, né? Então, ao final de 2015, a gente mudou para um novo prédio, que é embaixo. E aí eu continuei com a higienização, observando os meninos trabalhar e comecei a gostar. Eu falei, nossa, que bacana, gente. E às vezes eu lia um documento, não lia, né? Não conseguia ler, mas eu acompanhava os meninos lendo os documentos, assim, achava bacana. E aí a Cláudia saiu e entrou o Álvaro, em 2016. Mudou de coordenador e... Não, aí antes disso eu fiquei grávida, entrei de licença de 6 meses, e quando eu voltei já tinha mudado de coordenador, que era o Álvaro. Aí, beleza, e a gente estava com a demanda muito grande de serviço, tinha poucos. Aí a Câmara parou de dar estagiários, né? Só tinha 2 bolsistas. E aí eu participava, assim, não totalmente da organização, mas eu ficava ali observando os meninos, ler os documentos, organizar e tal. E aí eu virei para os meninos e falei, gente, a demanda é pouca de consulente, de higienização, vou conversar com o Álvaro para ver se ele me deixa participar. Porque eu não tenho formação de história nem de arquivista, mas vocês me ensinam o serviço, eu aqui com vocês, vou aprendendo e vou, vou fazendo. E aí o Álvaro foi e falou, não, Lu, se você quiser, você é super bem-vindo, os meninos vão te ajudar, você pode mexer com a documentação e beleza. E aí eu comecei a mexer com a documentação. E aquilo foi, assim, brilho nos olhos. Aí eu, no início, não conseguia muito ler, tinha muita dificuldade, mas com o tempo, com a prática, eu começava a conseguir ler os documentos e eu ficava nossa, eu falava, gente, que maravilha. E cada documento um mais interessante que o outro. E aquela coisa, eu falei, nossa, gente, é muito bom isso aqui. E aí eu comecei a desenvolver com os meninos a parte de organizar e tal. E aí, primeiro a gente tinha uma organização inicial, né? Porque as caixas, na época da Cláudia, elas estavam identificadas por assuntos, né? Tipo, escola, por assuntos as caixas. E aí o Álvaro falou, não, vamos mudar, vamos dividir esse documento em fundos. E aí, pela data. Vamos, beleza. E aí a gente começou a organizar, separar toda a documentação que ainda não estava pronta, a gente pegou toda ela. E a gente começou, aí a gente criamos 3 fundos a partir daí, que foi o Fundo Câmara Municipal, que é de 1711 a 1891. A partir de 1892 surgiu na Câmara um agente executivo, que era tipo um prefeito, mas ainda não era um prefeito, era uma figura de um prefeito dentro da Câmara, mas não era prefeito porque ainda não existia o surgimento de prefeitura. Mas aí a Câmara começou a dividir os poderes, que era todo, né, tudo era ela, tudo era que resolvia e tal. E 1930 surgiu as prefeituras, né? Começou a surgir essa ideia de prefeito. Então, a gente começou a organizar por fundos. Então, a gente separou toda a documentação a partir dessas datas. E aí, depois que a gente separou, a gente começou a fazer o Fundo Câmara, que é da data de 1711 a 1891, que é a que a gente está fazendo até hoje. E aí, o Álvaro, a gente, né, decidiu organizar era bem complicado, assim, a forma de organizar, né, porque a gente organizava, a gente pesquisou os cargos que tinham na Câmara, o que cada cargo fazia, o que cada cargo produzia, e a gente começou a partir daí, ver
quem que assinava o documento, onde que encaixava em cada cargo, se era o juiz de órfãos, o guarda-mor e tal. E aí era muito complicado. E aí, nessa época, foi muito bom também, porque além da parte da organização, eu fiz vários cursos também dentro do arquivo, vários mini cursos. A gente fez mini curso de congelamento, construção de caixa para armazenar documentos que eram encadernados, que estavam né, deteriorando, aí a gente aprendemos a fazer essas caixas para guardar eles, aprendemos cursos de costura de documento. E, além disso, também a gente fez o curso de tipologia, né, com o Francisco, porque até então a gente não analisava por tipo documental. Tipo assim, igual hoje, a gente analisa bem mais fundo a tipologia. Antes a gente não analisava tão fundo assim a tipologia documental. E foi aí que a gente começou a fazer o curso de tipologia e aprofundar mais nessa dinâmica, de olhar primeiro o tipo documental para depois analisar a subsérie ou a série e, e o fundo e tal. O fundo não, que o fundo já tem, a seção, no caso. E aí, em 2019, o Álvaro saiu, aí a Anne assumiu, né, a organização. Aí teve né, várias reuniões para definir como que seria feito, seria como, né, entrar um acordo como que seria feita a organização, porque da forma dele era muito difícil. Então, a gente adaptamos de novo a organização de outra forma, mais, mais simples, né, mais tranquilo para fazer. E aí a gente começou a fazer organização por seções de setores que a Câmara tem, né? Tipo, o setor administrativo, contabilidade, o setor de justiça, e, e tem a seção escola também, porque os documentos relacionados às escolas, a gente tem a seção escola separada. Tem a igreja, porque a gente também tem documento da igreja, né, que não tem nada a ver, não deveria estar lá, mas a gente tem os documentos da igreja, aí a gente até separa uma seção igreja para a gente colocar eles. E beleza, e aí a gente está até agora nessa organização aí. Estamos aí devido à pandemia, né, atrasou um pouco essa organização, mas queria falar do arquivo aberto também, porque na época do Álvaro, eu trabalhava à tarde. E aí o Álvaro voltou com o arquivo aberto, né? Igual a Renata falou, só que com outro nome, que é arquivo aberto, mas é o mesmo projeto, né? Bem parecido. E aí também eu trabalhava à tarde e o arquivo aberto era à tarde, que as escolas iam visitar o arquivo. E eu participei, ajudei os meninos a receber as escolas, os alunos, e aí é um projeto maravilhoso, muito bom. E você vê na carinha das crianças, dos adolescentes, assim, a empolgação. Tem relatos lá de adolescentes que a partir desse projeto, depois de conhecer o arquivo, conhecer a história do arquivo, a história de Mariana, eles decidiram até em ser historiadores, fazer história e estudar no CHS. Tipo assim, porque o problema, o marianense não sabe da existência desse arquivo. O quão rico é a documentação que tem lá. As pessoas não conhecem, não têm conhecimento que existe o arquivo.
Inclusive, muitas pessoas chegam para mim e perguntam se eu trabalho na biblioteca, porque eles pensam que é biblioteca, eles não têm esse conhecimento que é um arquivo histórico, que é a história de Mariana, que Minas, né, a história de Mariana, de Minas, a nossa história, dos nossos antepassados. Quanto rico é a documentação. As pessoas não têm conhecimento, nem sabem da existência do arquivo. E eu queria falar dos fundos que a gente tem lá, né, dessa documentação, um pouquinho por cima, resumido, dessa documentação que a gente tem lá. Que a gente já tem a documentação pronta, que já está pronta, disponível para os pesquisadores, que são o fundo privado do Joaquim Afonso de Moraes, que é um fundo de uma pessoa muito importante, de Mariana. Tem vários documentos dele, então os meninos da época acharam muito documento a respeito dele. E aí, como era muito documento, eles decidiram fazer um fundo só para ele, com toda a documentação dele. E tem os encadernados, que são os livros, né, que a gente tem disponível nos CDs para pesquisador, que não precisa ter contato com o livro, ele pode pesquisar através do CD, que são 815 livros, que são os encadernados, porque a gente fala encadernado porque eles são em livros, não são avulsos, soltos, igual que a gente mexe hoje em dia. E tem o não encadernado, que são os avulsos, que também já tem 622 documentos que já estão prontos, que é avulso para pesquisa, e tem os CDs também, pronto, que aí a pessoa se preferir, pode pegar o CD e tal. Se não, por acaso, não conseguir ler o documento, pode pedir, né? Aí tem que pedir uma liberação para a coordenadora, para a Anne, para ter o acesso ao físico, porque quanto menos ter esse acesso físico, melhor, né? Para conservação, para não ter danificar o documento. E tem o Fundo Arquidiocesano, que são 25 livros, que são dos jornais que eram produzidos em 1961 a 1986. Eram jornais feitos pela igreja, né? A igreja fazia os jornais da época. E aí tem os livros, o encadernado, né? São vários jornais e são 25 livros arquidiocesano. E temos também o fundo privado do Musical São Caetano, que temos 40, que é avulso também, que temos 48 caixas. Tem o fundo privado da família Ferreira e Ramos, 39 caixas, que esse fundo é coisas particulares da família, né? Tem várias coisas, tem fotografia, tem cartas pessoais, cartas de amor, romance, né? Entre uma família e outra. E notas fiscais, que eles tinham comércio, era uma família importante aí da época. E tudo a respeito da família. E agora a gente está organizando, né, igual como eu falei, esse fundo câmera aí, que já temos digital, que os meninos já estão, né, já digitalizou mais ou menos em torno de 2.000 documentos, né, já estão digitalizados, mas não estão prontos ainda para pesquisa. É o que a gente está fazendo em andamento. A gente já fez, né? A gente já fez, os meninos já digitou, não digitalizou, digitou, mas ainda falta revisão e tal, e para fazer o catálogo ainda. E temos o fundo agente executivo, que a gente nem começou a mexer ainda, né? Porque a gente vai mexer depois que a gente terminar esse fundo Câmara Municipal. Aí vamos para o agente executivo, que são 238 caixas, que ainda não começamos a mexer ainda. Foram só separados, como eu te falei lá no início, que a gente separou por datas e por fundos. Para a gente começar a fazer um fundo primeiro, para depois fazer outro, para não fazer aquela coisa misturada, né?
E o fundo prefeitura, que temos 76 caixas de documento também. Temos o fundo prefeitura. Que, aliás, não quer dizer que é fundo prefeitura, quer dizer que é documentos que são a partir de 1930. Não quer dizer que sejam documentos da prefeitura, mas é documento da Câmara, que é a partir do surgimento das prefeituras. Então, para a gente identificar, para ter uma identificação, a gente colocou um fundo prefeitura. Mas até lá, quando a gente for organizar, a gente pode mudar, ver se tem alguns documentos da prefeitura também, que sempre a gente acha alguma coisa que é documento da prefeitura, que está lá no arquivo da Câmara, como também a gente encontra documento da igreja, igual esse arquidiocesano, né, que não tem nada a ver com a Câmara, mas está lá na nossa guarda, a gente está cuidando, né, e tal. Como do musical também, né, que está na nossa guarda também, que é desse musical, que é do São Caetano. E é isso então, gente, que eu queria falar. Queria agradecer todos vocês, agradecer vocês pelo convite, agradecer todo mundo aí pela presença. Muito obrigada. A gente que agradece pela sua experiência, né? Como eu reforcei, pelo que eu sei, eu ainda não tive o prazer de te conhecer, mas você é uma pessoa muito acolhedora. Acho que deu para ver na sua fala o seu empenho, né, para a organização, como que você conhece cada cantinho ali e como que tem muita coisa para ser explorada. Você materializa um pouco também do que já foi dito em relação a como que é vivo e como que tem muita coisa. E como tem gente aqui de outros estados, né, fica aí o convite para, depois que a pandemia passar e as coisas se normalizarem, vir conhecer o arquivo e trabalhar um pouquinho essas fontes que tem muita, muita coisa boa ainda para ser explorada e que ajuda, né, porque o arquivo ele é extremamente viável e versátil no que diz a educação, a formação das pessoas, da autoestima, da comunidade. E, agora, nesse sentido, eu vou chamar o nosso próximo convidado. E, antes de tudo, eu só quero reiterar um pouquinho da nossa dinâmica. Nossa dinâmica tem essas 4 pessoas que vão começar com as falas. Digo isso porque algumas pessoas entraram e depois fica aberto. E quem tiver alguma experiência, algum comentário, pergunta, pode deixar aqui, que a gente lê tudo e fala depois. Então, agora eu gostaria muito de chamar o Samuel Quadros, ele é aluno da UFOP, tem um trabalho muito bem desenvolvido, para passar um pouquinho da experiência dele. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Eu tive que passar do computador para o celular aqui. Se der qualquer problema de ordem técnica, por favor, vocês me avisem ou no chat ou me interrompam, tudo bem? Minha fala aqui hoje vai ser um pouco mais afetiva, um pouco mais pessoal. Eu quero falar para vocês hoje, né? Antes de começar, eu queria agradecer pelo convite. O Vitor, o Maurinho, Carla, Anne. É sempre muito lisonjeiro para mim estar falando sobre arquivo, né? Com pessoas tão queridas, na companhia da Renata, aí, da Lourdes, do Arthur. E também parabenizar pela iniciativa de manter a chama acesa, mesmo num momento tão difícil, né? Hora dos ataques tão duros que a universidade tem sofrendo, esses ataques estão cada vez mais duros, e também os ataques do mundo, né? Essa pandemia aí que nos impede aí de estar todos juntos aí, estarmos todos juntos no mesmo local fisicamente. E minha fala hoje vai ser um pouco sobre o que eu aprendi com o arquivo da Câmara e o que eu levo não somente para a vida acadêmica, profissional, mas também para a vida pessoal. O arquivo da Câmara sempre significou muitos espaços para mim, assim. A minha história, eu brinco que eu falo que a minha história com o arquivo da Câmara começa antes de eu pisar pela primeira vez no arquivo da Câmara. Porque no antigo espaço que ele ficava, lá no prédio antigo, no prédio histórico, ele ficava bem ao lado do laboratório de computador, né?
Então eu calouro, o ano era 2009, um pouquinho depois da Renata, mas bem antes aí de maioria de que está assistindo a gente. Então, a gente não tinha smartphone, poucas repúblicas, poucas casas tinham internet, pouca gente tinha computador, então os alunos usavam basicamente o laboratório de computação de CHS, que já era muito bom, tinha computadores modernos, muitos computadores, então a gente sempre estava por lá. E para ir para o arquivo da Câmara, para o LCC, a gente passava pela frente, né, do arquivo da Câmara. E eu me lembro que muitos pesquisadores pesquisavam lá em cima, a sala de consulta era lá em cima, bem em frente à porta mesmo. Então, passando por ali, sempre via o Pedrão, às vezes eu via a Renata, sempre via o Pablo, sempre via a Nicole, e essa foi o primeiro sentimento assim, que eu tive com o arquivo da Câmara, foi esse, é o espaço do espelho, né? Eu queria ser igual aquelas pessoas, eu queria fazer o que aquelas pessoas estavam fazendo. E também sempre vinha um senhor, sempre o mesmo senhor, olhando uma maquininha, que não sabia o nome, que era a maquininha de microfilme, e parecia que só aquele senhor sabia usar aquela maquininha. Ele sempre estava lá insistindo. Alguns meses depois eu fui saber que aquele senhor era ninguém menos que Renato Pinto Venâncio. Então, então é isso, né? O primeiro contato que eu tenho com o arquivo da Câmara é o espelho, né? O querer ser, é o vicejar. Aí, no final daquele período, surge a oportunidade do voluntariado, né? As inscrições do voluntariado eram sempre semestrais, no final do semestre, para começar no próximo. Então, eu comecei o meu segundo período de graduação no voluntariado da Câmara. Aí sim, eu pus os pés lá pela primeira vez e descer aquela escadinha, né? Onde ficavam a sala de identificação, de higienização, o acervo, foi similar à Estrada dos Tijolos Dourados, do filme Mágico de Oz. Lá foi o primeiro contato que eu tive com, de fato, fazer historiográfico, com uma história enquanto ciência mesmo, né, o trato documental. E aquelas, não era, a gente sabe, muitos anos depois, que não era o espaço mais adequado para abrigar o acervo, para abrigar o próprio arquivo mesmo, mas tinha uma potência visual muito grande, aquela mesa ali, aquele porão, as prateleiras do acervo ficavam lá tudo junto com a sala de higienização, e aquilo tem uma lembrança, uma reminiscência muito grande para mim, assim, um parâmetro muito afetivo. Por consequência, né, a Câmara, desde então, para mim, virou um espaço de aprendizado, né, de aprender com a documentação, aprender com a história deixada, né, pelos registros das pessoas. E naquela ocasião eu comecei ajudando na identificação das atas de eleição da Câmara. Era uma documentação do final do século XIX, né? Então, hoje, para a gente, não é uma letra tão difícil mais, né, com raras exceções, mas naquela época era. Então, o primeiro contato também perpassa pelo afeto, claro, mas também perpassa pelo desespero, né? Eu não consigo fazer isso é muito difícil. O que eu estou fazendo aqui? Mas depois também você vai aprendendo um pouco, pegando um pouco a paciência da coisa. Os voluntariados eram todos coletivos, né? Na minha época, os preceptores eram Felipe Alves, que foi meu colega de doutorado, e a Nicole. Nicole não chegou a ser minha colega, mas uma pessoa muito querida, sempre estava lá. Então, eles foram os primeiros ali a me ensinar a ler a arte de decifração dos garranchos. Lembrando que o ano era 2009, 2010, ainda não existia oficina de paleografia, era o contato, o aprendizado com paleografia, as pessoas aprendiam pela Câmara, né, pelo arquivo da Câmara, e também era muito perceptível o privilégio, né, de ter um arquivo daquela estrutura dentro do Instituto, né. Desde já era muito perceptível mais esse privilégio do aluno de História da UFOP, né, de que ter um arquivo de ponta, de referência no mundo inteiro,
pelo menos no Brasil inteiro, no seu instituto, né, no seu prédio, a poucos passos da sua sala de aula. E perceptível também o quanto aquilo era enriquecedor enquanto espaço de troca, né? Como eu ia dizendo, os voluntariados eram todos coletivos, então a gente estava lá entre amigos e todo mundo pelejando junto, né? E não era só porque a gente estava, claro, porque a gente estava começando, né? As pessoas se unem, né? Se uniam ali para ajudar uns aos outros a fazer uma identificação rigorosa, uma identificação um pouco mais correta, mas também porque um arquivo, né? Um arquivo se aprende muito isso, assim, a cooperação, a troca de informação, a troca de dados, perpassa a vida de toda a vida de um pesquisador que trabalha com arquivo, né? Isso nunca, felizmente, isso nunca sai de moda, assim. As pessoas estão sempre conversando sobre o que elas estão pesquisando, trocando dados propriamente dito, trocando transcrição, referência. Então, o primeiro contato disso, assim, né, fora do que o ambiente acadêmico me proporcionava até então, né, que é aquela coisa texto, fichamento e aula, né, aquela mais individual do que o coletivo, fui aprender no arquivo da Câmara. E naquele momento, a lição mais preciosa era de entender que um arquivo não era só um depósito de papel, não era só uma biblioteca de papel antigo. Aquilo também era um laboratório, uma fábrica de ideias, assim. As pessoas sempre estavam propondo eventos, propondo visitas com as escolas, propondo cooperações, né, com o departamento de história, às vezes até com o departamento de letras mesmo. Então, isso também foi muito visível, muito perceptível, e uma coisa que eu levo muito comigo é isso, né, um espaço tão que poderia ser tão desleixado, né, como a gente vê, tem alguns outros arquivos aí por Minas ou pelo Brasil, e não, era um espaço muito pulsante, né, com uma pulsação criativa muito grande, sempre muito ocupado, sempre muitas pessoas circulando. Aí depois, né, o voluntariado acabou, eu fui fazer minhas iniciações científicas, fui conhecer outros acervos, dei prosseguimento à minha graduação, né, fui me aprofundando um pouco mais na parte acadêmica e sempre tive em vista, né, sempre pareceu muito nítido para mim, tanto pesquisando em outros arquivos, mas também conversando com outros pesquisadores, desde os mais jovens aos mais velhos, o quanto o arquivo da Câmara era referência, né, de arquivo. A gente brincava, né, nas mesas que parecia que o arquivo da Câmara sempre estava à frente, né? Quando os arquivos mal abriam uma vez, 2 vezes por semana, o arquivo da Câmara já abria todo dia, né? Sempre tinha funcionários, sempre tinha estagiários, sempre tinha gente lá para atender o consulente, independente de marcação antecipada ou não. E isso era um pouco raridade, assim, até mesmo em Mariana, que é uma cidade conhecida, né, por essa coisa do arquivo, né? Segundo o Ângelo Carrara, a cidade que mais tem documento histórico por habitante. E quando os arquivos começaram a abrir todo dia, a Câmara já abria todo dia, de manhã e à tarde. Quando os arquivos começaram a abrir todo dia, de manhã à tarde, a Câmara já tinha também a possibilidade de você tirar no CD o que você ia pesquisar, né, ou no pendrive. Então parecia que o arquivo da Câmara sempre estava um passo à frente, enquanto todo mundo estava no papel ainda, já tinha lá o microfilme do Renato Venâncio. Então, o arquivo da Câmara, vou fazer coro aí à fala dos colegas, né? Sempre dá para melhorar, mas sempre foi referência de ser muito bom. E já formado, né? Já no início do mestrado, foi hora de botar em prática a pulsação criativa que eu tinha aprendido lá, que eu admirava muito entre os colaboradores do arquivo, e deu-se a fundação da oficina de paleografia. A oficina de paleografia, que está aí, já vai aí para o seu ano 9, né? Luiz pode me corrigir aí se eu estiver errado, se não me engano é ano 9 ou ano 8.
É, a iniciativa é completamente tributária, filha do trabalho que já era desenvolvido no arquivo da Câmara, né? O que a gente queria com a oficina, quando a gente trouxe a ideia para o UFOP, era uma ideia que já existia lá na UFMG, quando a gente trouxe para o UFOP, a gente queria muito que fosse uma extensão do que já era desenvolvido no arquivo da Câmara, né? Claro que com outros parâmetros, né? Um pouco mais de ensino teórico, um pouco mais de sala de aula, de acompanhamento próximo mesmo, né? Dos participantes da oficina, mas a base, né? A coluna vertebral da ideia era o trabalho do voluntariado da Câmara. Então, e sempre, tanto na gestão que eu participei, a primeira, mas também lá no trabalho de aconselhamento das outras gestões, era disso, né, de não perder, de fazer com que a oficina não perdesse nunca esse estreitamento que tem até hoje, com o arquivo da Câmara, né, de não perder de vista e de fazer todo o uso potencial que se tem nesse privilégio, né, de que ter um arquivo no Instituto. E já caminhando para o final da minha fala, né, a principal das coisas, assim, que aí sim a gente leva para qualquer aspecto da vida da gente, né, na academia ou não, em trabalho com arquivo ou não, trabalhando na escola ou não, e por que não, vida pessoal mesmo ou não, é de fazer muito bem, com muito rigor e com pouco, né? Nunca foi um mar de recursos, né? Nem financeiros, nem de capital humano, né? Sempre tinha gente trabalhando, sempre tem gente trabalhando, mas nunca foi muita gente trabalhando. Sempre teve algum recurso ou outro, mas nunca foi recurso muito, muito, muito abundante. E as pessoas sempre fizeram muito, assim, né? Quem passou de alguma forma pelo arquivo da Câmara, sejam os bolsistas, sejam os voluntários, os estagiários, o pessoal, né, os funcionários, né, que vêm da Câmara, ou mesmo os coordenadores que vêm do Departamento de História, todo mundo deixou a sua marca ali, de alguma forma deixa a sua marca, mas também deixa com paixão, né, de querer fazer dar certo, né, porque quem faz para só ter uma bolsa ou só para ter uma ocupação, o cargo acaba não ficando, né, acaba não constituindo histórias tão bonitas, igual a gente está ouvindo aí a Lourdes, a Renata contarem. Existe uma conexão, né, aí o título da mesa, né, fazeres conectados, existe uma conexão muito pessoal, muito grande, muito estreita com o arquivo. Então, isso, independente da área que for seguir, do que for fazer da vida, eu pretendo levar, assim, né, essa chama. E, com certeza, o primeiro contato, né, o primeiro lugar de referência disso foi o arquivo da Câmara. Então, novamente, obrigado pela atenção aí do pessoal da audiência, obrigado pelos organizadores, aos organizadores e também parabéns aos organizadores. A gente que agradece, eu acho que a sua fala, ela levanta mais pontos muito importantes, né? Como que o arquivo agarra a gente? Não é a gente que agarra o arquivo, ele que pega, e por isso que a gente tem trajetórias tão longas que permanecem ainda com esse vínculo e permanecem incentivando para que continue e para que faça sempre mais. Essa questão do recurso é muito complicada, né? Ela falou que até tinha medo que a primeira estrutura caísse na cabeça, e eu acho que isso é um momento também de muita defesa. Os arquivos têm sido atacadas, redução de recursos, redução de bolsistas, são coisas preocupantes, porque é um espaço que tem tantas contribuições para o meio social e que ainda tem tanta coisa para oferecer. Então, eu acho que nada mais justo do que agora chamar mais uma pessoa que vai inspirar muito a gente, que é o Arthur Ramos Carneiro, ele é consulente. Então, Arthur, passo a palavra para você. Pessoal, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer, uma satisfação ter sido convidado para poder participar desse momento importante aqui da história do arquivo, né, da Câmara de Mariana.
Espero que todo mundo esteja me ouvindo aí muito bem. Eu queria até feedback para ver se está tudo bem, estou conseguindo ouvir perfeitamente. Certo. Pois então, eu conheci o arquivo da Câmara. Eu já tinha ouvido falar dele anteriormente, né? Mas eu ouvi falar dele com mais precisão e conheci ele no final de 2018 e início de 2019. E o meu intuito de ter ido a esse arquivo da Câmara foi por causa da minha família, porque eu faço parte dessa tal família Ramos, do Fundo Família Ferreira e Ramos. Minha família é de Mossoró, uma família muito antiga. Há relatos que já estavam presentes lá há quase 200 anos, dessa família Ramos. Sempre foi uma família de músicos. Então, por isso que destaca aí nesse Fundo Família Ferreira e Ramos, e também no Fundo São Caetano, essa grande quantidade de partituras que foi encontrada lá no casarão que pertenceu à família. E hoje é uma casa de cultura lá em Mossoró. E eu fui no arquivo, né? A Lourdes me recebeu muito bem, até aproveito a oportunidade para poder falar isso, porque sempre me recebeu muito bem. E assim, independente de ter marcado horário ou não, qualquer hora que eu chegasse lá, ou então por telefone, ela me dava qualquer informação que fosse necessária, sabe? E, assim, foi fundamental isso. E todas essas minhas idas ao arquivo da Câmara, né, principalmente aí para verificar sobre o fundo da família Ferreira e Ramos, foi fundamental não só para a família, né, para que a gente descobrisse coisas que infelizmente antigamente as pessoas não tinham muito mania de registrar as coisas. Então muitas das coisas que a gente não sabia da família a gente estava assim no ar, né? Então a gente foi no arquivo exatamente assim para tentar descobrir. E achamos coisas assim sensacionais sobre a família e principalmente coisas sobre o distrito de Mossoró. Eram coisas que o povo de lá não sabia e que tinha nesse arquivo e está lá, né, no arquivo da Câmara e que nós conseguimos resgatar, principalmente do lado religioso, também na questão do lado cívico do distrito, né, cerimônias antigas que aconteciam. E como a família foi muito importante, ela que era a grande, que promovia tudo isso, não só a festa tradicional lá do padroeiro São Caetano, mas também as demais festividades que aconteciam na localidade. E durante aí, né, esse período em que eu estive no arquivo, no lado musical, nós conseguimos fazer resgates em Mossoró grandiosíssimos, de partituras que nós não tínhamos mais em nosso acervo, e nós conseguimos localizar essas partituras ou fragmentos delas para que elas pudessem ser totalmente recuperadas nesse Fundo São Caetano. Esse Fundo São Caetano, ele tem partituras de mais ou menos quase 200 anos. Então, tem partituras que estão assim em péssimo estado de conservação devido ao tempo, né, e também pelo modo que ela estava guardada lá no casarão da família. E tem outras também que são dessa época, mas estão assim numa melhor qualidade. Então nós fizemos esse trabalho em 2019 em relação à música. Eu levei uma pessoa que entendia muito bem do assunto, então nós conseguimos recuperar, através dessa música, celebrações em Mossoró que não acontecia há mais de 200 anos, em seu formato original, porque sem a música não era possível. E como lá a música sempre foi muito forte, né, nós temos a quarta banda mais antiga do Brasil e a terceira mais antiga de Minas Gerais, e a gente sempre tem muito esse lado musical muito forte, né? E também essas músicas que nós recuperamos nem era do lado da banda, e sim era do lado sacro, a música sacra. Nós ainda temos em Mossoró um coral e orquestra que persiste até hoje. Esse lado musical começou lá em 1725 com o bandeirante coronel Salvador Fernandes Furtado, que organizou a primeira orquestra, tendo sua maioria composta por escravos, entre lá cantores e músicos. Então, a partir daí que essa musicalidade foi começando em Mossoró a se tornar tão forte, né? E até hoje a gente pode acompanhar isso até os dias atuais. Então, assim, esse arquivo foi assim, sensacional para tudo isso que nós estamos fazendo em Mossoró, sensacional para o lado da minha família também, né? Porque, embora seja uma família muito antiga, a gente não tem, assim, eu não tenho
muitas informações. Ele falou assim, o Felicíssimo Ramos, que é uma pessoa que tem muito sobre ele aí no arquivo, né, da família Ferreira e Ramos. Eu não sei dizer ao certo assim, qual que é o nosso grau de parentesco, porque é lá de 1870, mais ou menos, que ele nasceu. Então, assim, eu não tenho um grau muito bem, não. Mas, pelo menos, os meus familiares, os mais antigos, né, principalmente a gente deu prosseguimento, principalmente em participação. Não só na banda São Caetano, mas como no coral e orquestra, né, que recentemente eu descobri que eu sou a 4ª geração da minha família, que eu descobri até então, eu estou nesse coral e orquestra. Então, o último então sou eu, e provavelmente, se eu tiver algum filho, alguma coisa, será a 5ª geração. Isso aí vocês podem ter absoluta certeza. Mas, enfim, a minha fala também vai ser muito breve, mas eu acredito também que o arquivo ele precisa de melhor investimento, ele precisa de ser melhor, respeitado, principalmente. As pessoas precisam de saber que existe aquilo ali. E eu fui o pioneiro, gente, eu posso dizer isso, de Mossoró, que fui pesquisar no arquivo que fala sobre, principalmente, Mossoró. Muita gente de Mossoró não sabe que tinha tudo isso lá, que tem tudo isso, sabe? E são coisas importantes, é a nossa história que está ali, não é só a história da minha família Ramos, mas também é uma história da localidade, né? Nós estamos falando aí dos arraiais mais antigos, importantes do contexto aí do século XVIII, né? Nós tivemos lá o Salvador Furtado, que morou lá, enfim, nós temos uma das mais belas igrejas aí da região. E muita gente não dá valor ao arquivo, então acho que seria muito interessante, né? Depois a gente pode até combinar com as pessoas para que a gente possa, depois da pandemia, trazer, às vezes, a escola de Monserrota para poder conhecer o arquivo, ou então os próprios moradores de lá que têm interesse, né? De poder ir lá e conhecer e ver aquilo tudo. Porque aquilo ali, gente, é sensacional, deve ser ainda mais preservado. E se aparecer mais coisas também, ou até minha família tem um acervo também, depois a gente pode até doar para compor esse acervo, né, que é da família Federando. A gente pode aí, isso tudo avaliar direitinho. Mas no mais, gente, eu quero agradecer muito a participação e para mim foi um aprendizado com todos vocês que falaram também. Assim, foi um momento muito importante para mim. Acho que esses momentos assim, que embora a gente está no meio desse tumulto de pandemia, mas é o que está valendo, né? Nossa, eu achei incrível. Se tiver algum livro aí que você queira mandar algum material para compartilhar, eu não conhecia particularmente muito sobre, fui ter contato já na universidade, né? Também não sou de Mariana, agora que eu estou completamente apaixonada, muito pelo arquivo, e é isso que desperta, né, esse acolhimento. Eu acho que essa mesa conseguiu fazer esse acolhimento, esse abraço virtual, esse quentinho de força mesmo, de conhecer um pouco da história de vocês, desse compartilhamento. Já aproveito para deixar aberto, né, para todo mundo que quiser abrir o microfone, contar alguma coisa, mandar aqui no chat. A Dalvanira até fez um comentário que ela mora em Monsenhor Horta e esse arquivo, quando foi achado, aqui pelo Poucas, Lutz nas cartas, foi tombado uma casa de cultura, mas infelizmente realmente é muito complicado essa questão também de se relacionar com a comunidade, apesar do arquivo ele sempre ter essa vantagem, né, de criar essas pontes, dar um... Delvanir é minha pedagoga, tá? Obrigada, Delvanir, pela presença. E a Delvanir também é mãe do Arjuna, se eu não me engano, que é uma grande figura aí de Monsenhor, que é um músico importantíssimo, né? Está comigo aí nessa luta. Ele ainda não teve a oportunidade de ir no arquivo porque confusão de pandemia, né? Mas direto a gente fala, eu falo que eu vou levar ele lá. Então, assim, é uma figura também muito importante do Monsenhor, que ajuda também nisso tudo. Todo esse contexto que a gente recupera, tudo isso que a gente faz, a Arjuna também é fundamental nesse meio aí. Eu queria falar uma coisa a respeito do que a Delvanir colocou aí, né? Que ela fala que quem achou esses papéis foi José Arnaldo, né? E o Ambrósio, que é o marido dela. Eu acho muito interessante, Delvanir, inclusive essa é uma discussão muito, muito séria a respeito desse retorno, né, desse material para o seu local de origem.
E então eu acho que é muito delicado. Inclusive, assim, eu acompanhei mais essa discussão quando eu comecei a trabalhar com a questão da arte africana, né? Que a gente sabe que hoje existe todo um movimento, né? Dos países que acabaram ficando com a arte africana, no sentido de devolver, aliás, não os países, né, que pegaram as obras de arte, mas da população local em ter novamente essas obras voltar para o local de origem, né? E essa é uma discussão muito grande, né? E também eu acho que entra um pouco aqui no que a Dovani está falando, né? E meio que solicitando, e que é muito sério, né? Porque não basta simplesmente você. Eu acho muito bacana, eu também acho que o interessante é que fique no seu local de origem, nada mais justo que isso, mas eu acho que tem que ter todo um acompanhamento, né, desse retorno, e como o Lucas falou, que o primeiro local do arquivo não era apropriado para abrigar, não tinha nada de apropriado ali, né? A gente sabe disso, grande parte da documentação estava num porão. A outra sala que mantinha os códices, né, que se encontram em formato de códices, que não eram originalmente códices, também não tinha um clima apropriado, né? A gente sabe que hoje está muito melhor, mas eu falo também, eu estou citando tudo isso para falar dessa questão desse retorno e do acondicionamento, né? Não basta simplesmente você retornar, seja com obras de arte, seja com arquivo, principalmente arquivo, né? Que a gente sabe que a gente tem essa papelada aí até hoje, porque era de uma qualidade muito grande esses papéis, uma gramatura muito boa, né? Um papel meio que um trabalho de artesanato mesmo, né? A, a feitura desses papéis aí. Então, assim, eu concordo também, eu acho que é muito importante, né? Mas é uma questão que não é tão simples assim, né, gente? Esse retorno, ele precisa de toda uma política aí de acompanhamento, inclusive das autoridades, né? No caso das peças africanas, o que eu penso a respeito disso, eu acho que essas potências europeias, esses países, né, europeus, Estados Unidos também, muitos da Europa, que tiraram essas peças, principalmente da forma como tiraram dos países africanos, acho que eles deviam, inclusive, voltar com essas peças e criar os museus e manter esses museus. Né? Eu acho que nada mais justo do que isso, né? Mas é um caso que é delicado, sabe, Delvani? Inclusive, essa questão que o Arthur falou de doar, até para se doar, né, um acervo para um arquivo, existe toda uma burocracia aí por trás disso, né? Mas eu concordo com você que tem que voltar para o local de origem, mas desde que se tenha um local apropriado e desde que se tenha uma política de controle, né? E para que esse material, para que a gente tenha certeza que esse material nunca vai ser destruído, né? E que nunca mais vai se perder, né? Vai ser perdido. Eu vou falar aqui então, rapidinho. Boa noite, pessoal. Me chamo Mauro, sou licenciando em História no CHS, na UFOP. Sou um dos bolsistas estagiários no arquivo. Na verdade, eu tenho uma coincidência parecida com a de Renata, que desde o meu primeiro semestre eu fui para o arquivo, primeiro como voluntário e depois como bolsista. Estou até hoje, né? Assim, não sei até. Vamos ver até quando, né? Isso que eu quero saber. Porque é um lugar que eu vou falar um pouco no sentido do que o Lucas comentou, de ser um espaço em que a gente tem tantas coincidências, né? Tantos encontros, tantas possibilidades de oportunidade para a vida. E isso é uma curiosidade muito grande, porque a gente sabe que a realidade do nosso arquivo, é muito privilegiada em alguns aspectos, se a gente compara com outros arquivos ou alguns acervos que sequer são organizados, né? Sequer tem
algum cuidado. E isso pensando na realidade de arquivos em Minas Gerais, no Brasil como um todo. E a gente tem um privilégio de estar atrelado ao FOP que nos permite ter um maior envolvimento, eu acho que pelas pessoas que estão se formando com esse espaço, e acaba que esse espaço se fortalece muito. Mas ainda assim a gente percebe que para muitas pessoas da própria universidade desconhecem a existência do arquivo, e aí quando a gente vai falar da sociedade como um todo, e pensando, Mariana, na sua extensão territorial, é uma coisa muito grande, né? Então, assim, se a gente pensa nesse âmbito, muitas pessoas de fato não conhecem. E daí a gente pensa várias perguntas, né? Por que que as pessoas não conhecem? Como fazer para alcançarmos mais pessoas? E eu acho que o que já é feito, o que já se tem de relações construídas pela cidade como um todo, com os diversos grupos da cidade, já é uma coisa muito, enfim, muito interessante, muito relevante. E aí a gente fica nessa vontade de levar para mais ainda. E eu vejo que para isso a gente precisa de muitas questões, de diversas, como eu digo, diversas questões que estejam a favor do arquivo, ou seja, vontade pública, vontade, enfim, principalmente isso, né? Se a gente pensar na própria relação que o arquivo tem com a universidade ou com a Câmara, que são suas instituições mantenedoras, ainda assim a gente vê que há aspectos que precisam ser ampliados, e aí a gente pensar na relação nas potencialidades que o arquivo pode ter para o ensino, se pensando que a UFOP tem diversas licenciaturas e que aqui a gente tem diversas escolas, casas de cultura, casa do professor, diversos projetos de extensão que estão relacionados à educação, que podem utilizar o arquivo como espaço para produção de conhecimento histórico para Mariana como um todo, e aí pensando na sociedade como um todo, esse exemplo que Arthur traz, essa história que ele traz da relação da comunidade Monsenhor Horta com o nosso arquivo é uma coisa muito curiosa, porque a gente discute muito lá no arquivo sobre justamente a densidade, né, de área rural da cidade de Mariana, e como que essas pessoas se relacionam com a história da cidade que está preservada, uma parcela no arquivo, né? Enfim, são diversas questões que surgem para a gente pensar, e eu acho que são justamente esses encontros que permitem a gente construir essas outras possibilidades da gente atuar, da gente pensar, da gente se ver enquanto sociedade. Eu acho que isso é o que ninguém consegue mensurar, como o arquivo propicia isso para todo mundo que passa lá, porque uma vez você passa lá, você sai de lá conhecendo não sei quantas pessoas de cada lugar, você vai conhecer gente que você vai se encontrar depois, você vai ter 1000 ideias de pesquisa, você vai ter 1000 ideias de projetos para desenvolver, e nesses encontros que a gente tem, a gente se fortalece no sentido de conseguir criar ânimo e força para juntos, enfim, executar tudo isso e dar uma história à altura, né, do que a gente merece, né, do que a população merece. Eu acho que, no final das contas, é sobre isso que a gente faz. E eu fico muito feliz que essa semana aconteceu, ainda que virtual, e pôde propiciar esses diversos encontros aí para tantas pessoas. E estamos no arquivo funcionando assim, presencial, tomando os cuidados. Quem tiver interesse em ir, acompanhe as redes sociais. A gente está se planejando e se reinventando nos últimos tempos de uma forma muito interessante. Acho que vai ter frutos muito positivos e a gente espera encontrar novamente todos vocês no arquivo, no ICHS e onde mais a gente puder. Obrigado pelo espaço, perdão pelo tempo. E é isso. Muito obrigado a todo mundo.
A Anne levantou a mão. Isso, levantei a mão, estou aqui escutando. Eu não tive aí na fala, no fim das contas, na semana inteira. Hoje eu vou aparecer, eu vou falar. Eu vou aproveitar aqui que eu queria também agradecer a todos vocês que estão aí, né, até agora. Agradecer a vocês que aceitaram vir, né, Lourdes, a Renata, o Arthur, o Lucas, né, a colocar dessa experiência, né, a participar aqui dessa trocação de histórias, né, e de pensar, acho que é isso mesmo, de pensar um pouco como o arquivo, né, ele atende, né, demandas diferentes, demandas diversas, né, e ele faz parte da vida da gente, né, e ele está dentro da universidade, como é importante a gente lançar a mão dele. Ontem a gente teve conversas, né, sobre essa ideia, a prática educativa dentro do arquivo, né, que a gente precisa saber explorar. Quer dizer, o arquivo é um espaço riquíssimo, né? São tantas demandas, tantas possibilidades que a gente tem, né, que a gente poderia a desenvolver ali dentro, né? Às vezes eu me sinto assim tão pequenininha de ter tantas ideias e não poder colocar elas todas em prática, né? Ou encontrar essas dificuldades que às vezes a gente encontra, né, no cotidiano. Mas também acho bacana a gente pensar, né? Então a gente não quis falar do arquivo a partir da perspectiva da academia, né? Então Renata usou o arquivo na sua pesquisa. A Renata esteve presente no arquivo, né, no momento em que ela foi estudante, né? Ela aproveitou do espaço do arquivo na sua formação, né? Então, Lucas também, né? Lucas é estudante e desenvolveu, né, atividades de pesquisa no arquivo, mas acho que uma das questões que a gente sempre, né, discute, tá, é um pouco essa ideia de que o arquivo ele tem que ir além disso, né? A gente não quer ficar só preso na universidade, né? A gente não pode atender só um público da universidade, né? Então, a gente fica muito contente com a presença do Arthur, né? Quer dizer, que é alguém da comunidade que procura o arquivo, que tem ali o seu interesse, né? Que faz uma pesquisa, né? E que participa, né, que conhece, que divulga de alguma forma o arquivo, né, à medida em que fala, né, do material, que fala da sua pesquisa, que fala das coisas que encontra ali. A gente tem Lourdes, né, Lourdes que também é uma funcionária da Câmara, uma pessoa que, né, é da comunidade e que nessa experiência, nessa prática de estar trabalhando, né, de estar integrada, né, dentro desse espaço, conseguiu desenvolver várias habilidades, né, e passou a enxergar nesse espaço, né, uma multiplicidade de possibilidades para ela, para as pessoas, para a comunidade. Então, Lourdes também é o nosso link, né, é uma possibilidade da gente conversar para fora, né, da universidade. E acho assim, né, todos os coordenadores que passaram por esse espaço, que se esforçaram por manter esse espaço, né, que contribuíram para isso chegar no estágio que a gente tem o arquivo, né, hoje, né, que pensaram essas outras possibilidades, né, de trabalhar com esse acervo, não só a questão da organização, não só a questão da pesquisa, do trabalho acadêmico, né, mas também, por exemplo, nessa publicização, nessa difusão do acervo, né, que a gente vai fazendo, né, na medida em que pode, que consegue elaborar, né, Renata que mostra isso, essa história já lá, né, na época de Constituição, de trazer o acervo para dentro da universidade, tá? E esse tanto de aluno, né, esse tanto de gente que efetivamente, né, carrega o arquivo, né? Então, essa semana, né, essa equipe super bacana do arquivo que a gente tem, que organizou, né, que tocou, que levou adiante essa semana, essa quinta semana nacional, né, de uma forma remota, mas assim, como a gente avançou em relação ao ano passado, que a gente estava remoto, né,
e querendo voltar lá para o nosso terceiro encontro, né, Renato, que foi tão bacana com a comunidade na rua, né, eu me lembro desse encontro e eu não posso esquecer o Mauro, né, a alegria que ele teve quando estava lá conversando com as pessoas, e as pessoas paravam e ouviam o que ele tinha para dizer, né, daquele monte de papel que estava ali, né. Então, é muito gratificante, né? Eu não entendo, eu sou nada muito assim, não pesquiso no arquivo, né? Mas eu também sou apaixonada por ele. E por essa, eu acho que é por essas relações que a gente consegue construir ali dentro, né? Pelas múltiplas possibilidades que a gente tem ali, né? Então, com tanta gente bacana que a gente conhece, que vai fazer a pesquisa, que vai fazer uma visita, né? Ou que vai trabalhar na organização, que vai aprender, né, outras possibilidades de caminho para o historiador. Aí, assim, acho que a gente vimos durante a semana inteira e estamos vendo aqui, né, continuamos vendo aqui o quanto a gente ainda tem para fazer, né, nesse contato, nessas possibilidades, as conversas com a escola, né, que Renata, que a gente começou o ano passado, e as possibilidades também da gente trabalhar com a comunidade, né, e, por exemplo, trabalhar com essas comunidades, com o distrito, com a comunidade desse acervo tão rico, né, que a gente tem lá hoje, né, a guarda que está lá dentro, né, e que é importante para a comunidade, né, e poder falar e convocar, assim, né, acho que aqueles que já passaram por lá, aqueles que usam a pesquisa, né, Lucas, já falei com ele também, da gente fazer, né, algumas ações para poder publicizar, né, esses trabalhos que são desenvolvidos ali, não só para o mundo acadêmico, né, mas para esse mundo, para essa comunidade, né, onde esse arquivo está abrigado. Né? Então, eu não sei se estou falando fala final, não estou falando, quem quiser falar, fala, mas eu queria aproveitar que eu fiquei, né, no YouTube esses dias, a maioria dos dias, né, para poder falar isso, né, para poder agradecer e para falar, para dar os parabéns para essa equipe bacana que a gente tem, né, e que a gente continue trabalhando, que a gente continue construindo laços, né, projetos, e é isso. Né? Obrigada, gente. E a gente sai daqui com muitas contribuições, né? Eu tenho visto nessa semana várias ideias e é muito interessante ver como que tem muito ânimo. A Dalvanira, ela fez algumas colocações aqui no chat, eu achei extremamente instigante, né, sobre essa aproximação com a comunidade. Uma coisa urgente, é uma coisa que a gente precisa, o Arthur, ele realmente faz um trabalho pioneiro e que pode se estender para outras localidades, afinal o arquivo, ele abarca tantas regiões, e não só o arquivo de Mariana, né? Como a gente viu que tem pessoas de outras localidades, eu acho que pensar o arquivo e pensar também as outras de documentação, bem como a Renata está presente, o arquivo escolar, são eixos de pesquisas, assim, extremamente importantes para esse vínculo. Se eu perguntar se mais alguém quer falar, que o espaço está aberto, o Luiz está fazendo algumas colocações aqui no chat, então, Luiz, se você quiser conversar um pouquinho com a gente. A respeito do arquivo, né, escolar, porque porque eu acho que eu falei pouco, mas é uma questão que a gente sabe que ela é geral, né, é nacional, e que está relacionada a pouca importância, né, que se dá aos acervos, né. A gente, né, eu não estou reclamando, né, eu não reclamei em momento algum da condição desses arquivos, da organização. As pessoas fazem o que pode, né, dentro daquelas condições que tem. Mas, né, já passaram décadas, né, e pessoas que simplesmente consideravam que era um lixo, né, e hoje ninguém mais faz isso, né, gente, mas já aconteceu muito, né, por isso que a gente até hoje tem esses problemas aí, né, relacionados a documentos, que você procura documento e não encontra, né, e o que faz a gente pensar mais ainda na importância de um acervo,
né? Quando eu fazia as minhas visitas lá, eu já contei muito para vocês, que eu comparava, né, a documentação para tentar explicar para as crianças o que é um documento que precisa ser guardado para o resto da vida e outro não, né? Eu comparava a certidão de nascimento, a carteira de identidade, por exemplo, o pagamento de uma conta de luz, né? Aquilo que depois de um tempo você pode jogar fora e aquilo que você guarda para a sua vida inteira, né? Então, assim, eu acho que, infelizmente, né, uma realidade do nosso país que a gente não tem, né, muita essa preocupação, né, enfim, com os acervos, não temos nem mesmo, né, na verdade, com museus, a gente, né, viu aí o que aconteceu com o Museu Nacional, mas, enfim, né, não é uma reclamação, é só para levantar ainda mais a importância, né, gente, que é um arquivo, a importância que se tem um profissional, né, que atua dentro de um arquivo, um arquivista principalmente, né, que deveria ser uma pessoa que precisaria dar consultoria a todas as instituições, né, que abrigam seus acervos, né, mas eu só queria esclarecer isso, tá bom? Gente, Sim, eu eu vou já pegar tinha até... carona na fala da Renata, agradecer também o privilégio de estar aqui conversando com vocês, ainda que seja em tela, revendo alguns rostos aí queridos. E infelizmente eu vou ter que sair, que eu tenho uma reunião agora às 19. Eu tinha até avisado para o Vitor antes, mas é isso, vou me despedir, espero que a conversa continue aí, eu vi aí no chat bastante comentários, né, contribuições. E é isso, peço licença, peço desculpas também e agradeço novamente. Espera a foto, Lucas. Aquele famoso print Estou de tela. sugerindo aí para quem puder abrir a câmera, para a gente poder fazer uma imagem aí com um monte de quadradinhos povoados de sorrisos. Aproveitar esse encontro no Meet, né? Que deixa a gente um pouquinho Aí, mais isso próximo. Eu espero que aí. todo mundo tenha se sentido acolhido e que tenha se sentido um pouco mais à vontade. E que venha conhecer a gente, seguindo nas redes sociais, conhecendo o site. Quem quiser mandar algum e-mail, alguma dúvida, alguma questão que surgir depois, também ficamos à disposição. Que é realmente um ambiente aberto. E como você viu aqui, o arquivo ele só cria laços e vínculos. Então, gente, todo mundo com um sorrisão aí, mostrando as canjicas, que eu vou tirar o print. Se alguém mais quiser tirar, só para certificar. Então, foi. O computador acabou de notificar. Muito obrigada, gente. Uma ótima noite a todos, uma ótima final de semana. Ah, e tudo está disponível no YouTube, hein? Não deixe de ver, manda para os amiguinhos e amiguinhas. E para os professores e todo mundo aí, família. Vou encerrar a gravação. O